Então hoje eu inicio essa série de mensagens chamada A Voz de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve curiosidade ou desejo de ouvir a voz de Deus? Durante a semana, na nossa página do Instagram, você vai ver vários testemunhos sobre pessoas que ouviram a voz de Deus e de alguma forma foram marcadas por esta experiência. Porque a voz de Deus, ela tem isso. Quando você ouve, você vai ser marcado por esse momento. Você nunca mais vai ser o mesmo. Então eu quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 24. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 24. Amém? Deuteronômio, capítulo 5, versículo 24. E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade. E nós ouvimos a sua voz, vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Amém? Vamos orar? Feche aí seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e de meditar na Tua palavra, Senhor. Te peço, ministra aos nossos corações, fala conosco, Pai, por meio desta passagem. Que todos aqui, Pai, possamos ouvir Tua voz falando dentro de nós, Senhor. No nome de Jesus, nós repreendemos toda distração, Senhor. Que nós possamos depositar toda a nossa atenção, todos os nossos ouvidos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu vou começar fazendo algumas perguntas, mas primeiro eu queria... Já faz parte das perguntas, eu quero que você reflita nisso. Você crê num Deus que fala? Você crê que Deus está vivo? Agora deixa eu te falar. Você não acha que viver como se Deus fosse morto ou mudo não soa como até uma ofensa contra ele? Pensa comigo. Deus é vivo, Deus fala, e você simplesmente viveu uma vida indiferente, como se ele nem falasse e como se ele não tivesse nem aí. Quando a gente para pensar nisso, dá até uma sensação de que isso soa até como uma ofensa contra Deus. Agora eu quero que você pense em uma outra coisa que soa até pior. Saber que Deus está vivo, saber que Ele fala e não ter interesse em ouvir a voz dele. O que isso soa para você? Como que você acha que isso soa para... Olha, Deus está vivo. Você acredita nisso? Você acredita que Deus fala, mas você não está interessado em ouvir a voz dele. Cara, triste. Isso é muito, mas muito triste. Agora também tem muitas pessoas, tem muita gente que diz: eu quero ouvir a voz de Deus, eu queria, mas nunca aconteceu comigo. Eu nunca verdadeiramente ouvi a voz dele. Eu não sei se ele já falou comigo ou não. Eu vou primeiro aqui começar compartilhando alguns motivos que impedem o ser humano de ouvir a voz de Deus. Alguns dos problemas que têm sido barreiras
que talvez tenha te impedido de ouvir a voz dele. Porque se Deus está vivo, se Deus fala, se você não está ouvindo, o problema não está em Deus, está em nós. Não é verdade? Se numa comunicação a gente tem de um lado Deus e na outra nós, quem que está com o problema? Nós. Então, quando a gente não ouve, o problema está em nós. E é aí onde nós precisamos ajustar. Precisamos ajustar. O primeiro problema que tem atrapalhado as pessoas de ouvir a voz de Deus se chama religiosidade. Como assim a religiosidade? É a mentira sobre quem Deus é. É a mentira de quem Ele é. Tem muita gente acreditando que Deus é frio, que Deus é raivoso, que Deus está distante e não se importa com você. Tem muita gente que está conformado com a ideia de Deus, que ouviu, não sei, talvez pelos seus pais ou pela sociedade ao seu redor. Ou talvez você está conformado com a ideia de Deus que você mesmo criou. Deus é do jeito que você criou na sua cabeça. E aí, se você não vê Deus por quem Ele verdadeiramente é, você acaba não o ouvindo. Porque você tem uma ideia completamente errada sobre Ele. Uma vez eu fiz uma pergunta a alguém. Estávamos conversando sobre isso. E eu perguntei para essa pessoa. Ela apresentava algumas revoltas em relação a Deus, em relação à igreja, em relação às coisas assim. E eu perguntei para ela, cara, o que teus pais te disseram sobre Deus? E ela respondeu. Eu perguntei, o que seus amigos te disseram sobre Deus? E ela respondeu. Eu perguntei, o que a igreja que você foi ou visitou, o que eles te disseram sobre Deus? E a pessoa respondeu. E eu disse, agora o que foi que Deus te falou sobre Ele mesmo? Olha, Deus não quer que você só conheça Ele por meio de terceiros. O desejo de Deus é de se revelar diretamente a você. É por isso que, assim, olha, não me entenda mal. Eu creio em profecia. Eu creio. Agora, você sabe qual que é um dos problemas hoje em dia? Muito crente que não se interessa ou não está disposto a investir para desenvolver verdadeiramente um relacionamento com Deus. Então, ao invés de buscar direto em Deus, de ouvir direto de Deus, fica correndo atrás de igreja e igreja atrás de profecia. Fica correndo atrás de pregador e pregador atrás de profecia. O nome disso é religiosidade. Quando você terceiriza a responsabilidade de desenvolver um relacionamento com Deus e de ouvir a voz dele. Então, o recado que eu te dou hoje é pare de terceirizar isso. Deus quer falar com você. Ele quer que você ouça a voz dele falando com você. Sabe por quê? Não importa o que a religião disse, não importa o que as pessoas te disseram, não importa a imagem que você tem de Deus. Você sabe o que é que Deus é? Deus é Pai. Um Pai amoroso. Você já viu um pai amoroso que não quer conversar com seu filho? Hein? Não. Deus é um Pai amoroso. E Jesus Cristo morreu naquela cruz, porque se tem uma coisa que Deus tinha interesse, que Ele quis restaurar, era o relacionamento entre nós, homens, e Deus. Por meio de Jesus nós temos livre acesso ao Pai. Agora, você quer saber qual que é outro problema muito grave
que te atrapalha, que nos atrapalha de ouvir a voz de Deus? Se chama medo. Medo. Lá em Êxodo você vai ver uma situação onde Deus diz que vai se revelar ao povo de Israel. Moisés dá o recado, o povo está lá com Arão, e de repente eles começam a ver a presença de Deus se manifestar no monte, e tinha fumaça, e veio os relâmpagos, os trovões, e aquele barulho, o negócio estava... Rapaz, a galera ficou com medo. Ficou morrendo de medo. E aí foram para Moisés, para dizer, Moisés, me dá uma água, por favor. E eles foram para Moisés, para dizer, Moisés, seja o intermediador, o mediador entre Deus e nós. Porque se a gente ouvir Deus falar, nós morreremos. Então sabe o que você vê aqui? Mais uma vez, o povo terceirizando a responsabilidade de ouvir a voz de Deus. E dessa vez, por causa do medo. E aí você diz assim, nossa, Caio, mas eu não tenho medo de morrer, não. Diante da presença de Deus, alguma coisa vai morrer. E isso vai ter a ver com pecado, com planos, com ideias, pensamentos. Tem muita gente que tem medo de ouvir a voz de Deus, porque sabe que se ouvir, não vai ouvir o que está querendo. Porque sabe que se ouvir Deus falar, Deus vai falar o que ela não quer ouvir. Talvez você esteja nesse barco. Talvez você tenha medo de ouvir o que você não está querendo que ele fale. Talvez você esteja com medo dele contradizer você, de dizer não para algo que você está querendo muito. De mandar você abandonar algo que você já ama demais, que você já se apegou demais. E aí você está com medo. E isso tem te impedido de ouvir a voz de Deus. Você sabe por quê? Entenda uma coisa. Quando Deus fala, Ele não fala o que você quer ouvir. Ele fala o que você precisa ouvir. Você entendeu? Deus não vai falar o que você quer ouvir. Ele vai falar o que você precisa ouvir. Então talvez você esteja pensando assim, Caio, como que eu faço para deixar o medo de lado? Você vai precisar colocar no seu coração o desejo de querer saber as respostas de Deus, o que Ele tem a falar. Seja o que Ele falar, sendo a favor do que você tem já na sua mente, ou seja contra. Você precisa desejar tanto o sim quanto o não. Tenha seu coração aberto. Se você tem dificuldade nisso, peça a Deus ajuda. Peça a Ele para quebrantar seu coração. Um terceiro motivo, uma terceira barreira que atrapalha o homem de ouvir a voz de Deus, se chama distrações. As distrações. Você sabia que nesse mundo há muitas distrações? Eu preciso te contar algo. A voz de Deus não é a única falando. Estamos num mundo de muitas vozes, de muito barulho. E aí você diz assim, como assim, Caio? Que vozes são essas? O que está acontecendo? Olha, no seu dia a dia, tem seus amigos falando. Estão te dizendo dicas, estão te falando coisas, estão te dando ideias. Teus familiares estão falando. Às vezes coloca pressão sobre você, às vezes tem a mídia o tempo inteiro falando, tentando moldar suas ideias, seus princípios, seus pensamentos.
Tem a sua carne falando, gritando, para você escolher satisfazer a ela. Tem as suas emoções gritando, falando no seu ouvido. Está entendendo? Quantas vozes? Quantas coisas estão falando? Tem suas necessidades falando. E também tem o inimigo de nossas almas, que fica lançando suas setas para levar você a pecar. Olha quantas vozes. Olha quanto barulho você tem todos os dias. E você sabe qual que é o grande problema? Muitas vezes você está escolhendo ouvir algumas dessas vozes ao invés da voz de Deus. Muitas vezes você está dando mais ouvidos para todas essas vozes e pouco ouvido para a voz de Deus. Entenda, ou uma ou outra. Você não vai ouvir a voz de Deus enquanto o seu foco estiver em outras vozes. Se você quiser ouvir a voz de Deus, você vai precisar silenciar essas outras vozes. Você vai precisar dar menos tempo na internet. Você vai precisar dar menos tempo ouvindo certas pessoas. Você vai precisar jejuar para estar matando sua carne. Você vai ter que escolher ouvir a voz de Deus ao invés de outras vozes. Então, olha, no meio deste mundo barulhento, você precisa escolher ouvir a voz de Deus. Então, as distrações é mais um dos problemas que te atrapalha de ouvir a voz de Deus. Vou te dar agora um quarto motivo, uma quarta barreira que te atrapalha de ouvir a voz de Deus. A falta de interesse. A falta de interesse. Você sabe uma pergunta que é muito profunda que você precisa refletir? Eu vou te perguntar assim, ei, olha todo mundo para mim aqui. Olha para mim. Você quer ouvir a voz de Deus? Quer? Agora eu vou te fazer outra pergunta. Quanto você quer? Quanto você quer? Porque você vai precisar desejar muito para você ouvir. Às vezes a gente fala eu quero, mas da boca para fora. Você já conheceu aquelas pessoas que dizem assim, nossa, eu queria tanto passar num concurso público, mas não querem o suficiente para ir lá estudar e se preparar? Não querem o suficiente para que esse querer se torne ações? Não querem o suficiente para que esse querer gere sacrifícios para buscar aquilo? A mesma coisa serve para o desejo de querer ouvir a voz de Deus. Quanto você quer? Você quer ao ponto de sacrificar a sua carne? Você quer ouvir a voz de Deus ao ponto de abrir mão de certos pensamentos? Você quer ouvir a voz de Deus ao ponto de abrir mão de pecado, de desejos, de sonhos, de planos, de certos relacionamentos? Você quer a esse ponto? Você quer ouvir a voz de Deus ao ponto de investir mais tempo buscando? Quer? Porque o que você vai ouvir, o que você vai viver, também depende do quanto que você quer. Tem muita gente que diz, eu quero ouvir a voz de Deus, mas raramente abre a Bíblia. Tem gente que diz, eu quero ouvir a voz de Deus, mas raramente investe tempo para orar. Então, como assim, gente? Como assim? Eu vou te contar algo sobre o meu testemunho. Essa mensagem aqui, essa série de mensagens, eu posso dizer que é o tópico da minha vida.
Porque no meu testemunho, a minha conversão, a maior parte dela começou porque uma pergunta eu comecei a fazer. Sabe que pergunta era essa? Eu comecei a falar assim, olha, se Deus falava com Moisés, Abraão, Noé, toda essa turma lá, e a Bíblia diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Por que que ele não está falando comigo? Por que que eu nunca ouvi a voz de Deus? Eu me fiz essa pergunta. Mas além da pergunta, eu comecei a buscar, comecei a me envolver mais na igreja. Eu busquei ajuda, comecei a ler a Bíblia, comecei a passar mais tempo orando. Estava pedindo a Deus. E eu lembro que muitas vezes a minha oração era exatamente essa. Era dizer, Deus, eu quero te ouvir. Eu quero te conhecer por quem tu és. Eu não quero mais a minha ideia errada do Senhor. Fala comigo. Cara, foi tempo buscando, pedindo. E um dia Deus falou comigo. Essa semana eu vou compartilhar lá nos vídeos dos testemunhos. Um desses testemunhos vai ser o meu. Da primeira vez que Deus falou comigo. E quer saber? Ele não falou o que eu queria ouvir. Ele não falou o que eu queria ouvir. Mas após um tempo caminhando com ele, tendo esse relacionamento com Deus, um dia ele me respondeu essa pergunta. Exatamente essa pergunta. Aquela pergunta que eu fazia. Dizer, Deus, por que que o Senhor falou com aquele pessoal e não está falando comigo? Aí agora Deus está falando comigo e ele diz assim, Caio, eu estou disponível para todos. Mas nem todos estão disponíveis para mim. Eu estou disponível para todos. Mas nem todos estão disponíveis para mim. Então, olha, quanto interesse você tem em ouvir a voz de Deus. Quão disponível você está para ouvir a Ele. Às vezes você diz, eu quero ouvir a voz de Deus, mas você está ocupado demais com a sua vida. Você está ocupado demais com seus planos. Você está ocupado demais com as suas necessidades. Ocupado demais com seus desejos. Como que você quer ouvir a voz dele? Sabe o que está precisando ajustar na sua vida? Prioridade. Está na hora de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Está na hora de Deus se tornar o seu maior desejo, o seu maior sonho, o seu maior anseio. Cara, essa semana eu estava tendo meu tempo devocional em casa e começou a tocar uma música. Na verdade, veio no meu coração a música e eu coloquei para tocar. Que eu lembrei uma música muito antiga. Até no YouTube, se eu não me engano, era 11 anos atrás que foi postada essa música. Se você está aí no Brasil ou quem veio de lá sabe, conhece aquela música do PG, que diz assim, seja o meu universo. Você conhece ela? Ela diz que sejas meu universo, que sejas tudo o que penso. Exatamente. Essa mesmo. E assim, cara, como é que a gente quer ouvir a voz de Deus e não quer que Deus seja o nosso tudo? Ele precisa ser o nosso maior anseio. Se você quer ouvir Deus falar com você, você vai ter que dizer assim, Deus, eu quero te querer. Porque no seu coração algo precisa ajustar. Às vezes você está querendo outras coisas mais do que você quer a Deus. Às vezes você está querendo um sonho, uma necessidade, um desejo, um emprego,
um relacionamento, um conforto, um prazer. Você está querendo mais isso do que você está querendo a Deus. E você diz assim, Caio, como é que eu faço para saber isso? Como é que eu faço para descobrir isso? Olha para o teu tempo. Olha para como você tem usado o seu tempo. Quanto tempo você passa para buscar a Deus? E quando eu digo buscar a Deus, não é somente o tempo que você passa no secreto, mas o tempo que você diz assim, eu vou colocar em prática o que eu sei aqui. Eu vou lá servir alguém. Eu vou servir junto com a igreja, eu vou estar participando das coisas, eu vou estar buscando o Senhor no meu quarto, eu vou ler minha Bíblia, eu vou orar, eu vou conversar com um amigo sobre isso, eu vou falar de Jesus para alguém. Quanto tempo você tem investido nessas coisas? Quer saber outra coisa que você deve avaliar? Isso aqui, ó. Quanto que você tem pensado em Deus durante o seu dia? Você geralmente pensa naquilo que você mais tem interesse. Você pensa naquilo que você mais tem interesse. Então, quando o seu interesse for verdadeiramente Jesus, ou ouvir a voz de Deus, você vai passar boa parte do seu dia pensando nisso. Às vezes você vai estar trabalhando, mas seu corpo está ali, mas sua cabeça está pensando em Deus. Às vezes você está pensando numa mensagem que você ouviu. Às vezes você está pensando numa passagem que você leu de manhã antes de ir para o seu trabalho. Mas você está pensando em algo de Deus. Você está entendendo o que precisa mudar? Você precisa ter mais interesse. Interesse em ouvir a voz de Deus. Então, olha, a mensagem de hoje é apenas a introdução dessa série. E a minha intenção hoje não é te dizer como ouvir a voz de Deus. O ponto da mensagem de hoje é por que ouvir a voz de Deus. Por que que eu preciso? Por que que é tão importante? Por que que é tão necessário ouvir essa voz? Por quê? Eu vou te dar aqui alguns princípios, algumas respostas para isso. Então, se você quiser anotar, fica à vontade. Anota isso. Por que ouvir a voz de Deus? Porque na voz de Deus, você encontra direção. O primeiro princípio é esse. Porque na voz de Deus, você encontra direção. Isaías, no capítulo 30, versículo 21, fala assim: quer você se volte para a direita, ou quer você se volte para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Eu vou ler mais uma vez, olha, preste atenção nisso aqui. Quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz nas suas costas vai dizer a você: este é o caminho, siga-o. O que é que significa isso, gente? Gente, você vai estar todos os dias, você tem decisões para tomar, mas tem uma voz que você precisa ouvir. E essa voz é a voz que te aponta o caminho. É a voz que te dá direção. Raoni, tá com o microfone isso aqui. Tá. Baixa um pouco o volume do microfone. Preste atenção aqui nisso. Você sabia que todo ser humano, toda pessoa é direcionada por alguma voz? Sabe qual que é a diferença? Qual voz está te direcionando?
Algumas pessoas estão sendo direcionadas pela voz do dinheiro, ou da ganância. Outras pessoas estão sendo direcionadas pela sua carne. Outras pelas suas emoções. Outras pela mídia. Outras até pelo inimigo. Mas olha, todo ser humano está seguindo alguma voz. Como que eu descubro qual voz que eu estou ouvindo? Você sabia que todo ser humano toma milhares de decisões todos os dias? Sabia disso? Você sabe, né? Você escolhe que roupa você vai vestir, como que você vai, como você faz aquilo, o que fazer, o que não fazer. Não é? Todos os dias. Mas existem algumas decisões. Como que você toma elas? Principalmente as maiores. Vamos usar aqui alguns exemplos. Grandes decisões que nós tomamos geralmente sobre onde está, com quem está, por que está ali e o que você vai fazer ali. Não é verdade? Então vamos lá. O que fazer geralmente está relacionado com o trabalho, sua carreira, sua área profissional. Certo? Com quem está, geralmente está relacionado à sua área relacional. A pessoa que você vai namorar, casar, os amigos que você vai estar envolvido. Certo? O lugar onde você vai estar, seja cidade, bairro, a casa onde você vai morar, país onde você vai estar. Você está entendendo? Como que você toma essas decisões? Qual que é a principal coisa que te direciona na sua decisão? Então vamos lá, olha, uma pessoa que escolhe um trabalho baseado no salário, o que governa a vida dela? Dinheiro. Não é que a gente não precisa, não é que você vai simplesmente desprezar, mas se essa é a principal coisa que direciona a sua decisão, é porque quem está governando é o dinheiro. Num relacionamento, se você vai escolher uma pessoa e você vai escolher baseado na sua necessidade, num vazio, alguma coisa, o que está te governando? Suas emoções. Você está entendendo? Cada pessoa está sendo direcionada por alguma voz. Tem alguma voz falando. E o grande problema é que muitas vezes você está ouvindo essas outras vozes e dizendo que essa voz é de Deus, quando não é. Então é por isso que é super importante ouvir a voz de Deus, porque se você não estiver ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo uma dessas outras vozes. Nessa música que a gente ouviu, tem uma parte que ele diz assim: eu já me machuquei muitas vezes e eu já machuquei muitas pessoas porque eu ouvi outras vozes que não eram a voz de Deus. Então guarda isso no seu coração. Toda vez que você deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir outras vozes, você se machuca e machuca alguém. Todas as vezes que você deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir outras vozes, você se machuca e machuca outras pessoas. Então é por isso que é extremamente importante ouvir a voz de Deus, porque se eu não estiver ouvindo a voz dele, eu estou ouvindo as vozes desse mundo, o que eu não vou nem chamar de vozes, eu vou chamar de barulho. Antes de iniciar esse tempo aqui, eu fui ali num quarto que tem aqui no escritório da igreja, junto com a Larissa, para a gente sincronizar os transmitters, que é o que está usando aqui o David, que a Larissa está lá atrás traduzindo para ele. E esses transmitters, eles funcionam como rádio. Você precisa sincronizar, certo? E ele precisa estar exatamente na mesma sincronia nos dois aparelhos para que haja aquela comunicação.
Se eu saio da sincronia um pouquinho em um desses aparelhos, você sabe o que acontece? Já ouviu aquele barulho de rádio quando não está sincronizado? Aquele barulho insuportável? É o que acontece. Se você não estiver com seu coração, seus ouvidos sincronizados para ouvir a voz de Deus, você vai estar no barulho. Você já tentou tomar decisões no meio do barulho? Você já percebeu como sua mente fica atordoada? Já tentou? Já foi numa construção e no meio da construção tá lá, pei, o trator vindo daqui, a coisa mexendo o cimento no outro lado, aquele barulho todo e alguém vem e te faz uma pergunta e você fica assim. No meio do barulho fica difícil tomar decisão. Então como é que você está tomando suas decisões no meio do barulho? Está na hora de ajustar a sincronia, de sincronizar com Deus. E sabe o que é interessante nessa sincronia desses rádios? Quando você acerta a sincronia, você rejeita os outros barulhos. Você está entendendo o que é necessário fazer? Você precisa ouvir a voz de Deus para que você tenha direção na sua vida. Muitos de nós não sabemos o nosso propósito de vida porque não estamos sincronizados em ouvir a voz de Deus. Aí, quando a gente não ouve a voz de Deus, você não sabe nem o porquê que você está onde está, você não sabe o que você deveria estar fazendo, você não sabe com quem deveria estar, você não tem resposta para nada dessas perguntas. Porque todas essas perguntas, sabe onde é que está a resposta? Em Deus. É nessa voz que você vai encontrar a resposta para as principais perguntas da sua vida. É na voz de Deus. É por isso que é tão importante ouvir essa voz. Você já usou um GPS? Quando você vai para um lugar que você não conhece, você entende a importância do GPS? O que é interessante do GPS? Que o GPS é você receber direção de uma voz que tem uma visão do alto. Certo? Quanto mais alto, melhor a visão que tem ali. Porque de cima, você consegue ver coisas que aqui embaixo você não vê. Você já percebeu alguma vez que você está usando o GPS, você está indo para algum lugar e de repente diz assim, mudando rota, changing road, e diz assim, porque no meio aqui houve um acidente, aí aparece lá, diz que aconteceu um acidente ou alguma coisa, e naquela rota ali vai ser mais lento, e aí ela pega e te muda de rota? Como é possível? Para ver algo assim, você precisa estar mais alto. Quando nós escolhemos ouvir a voz de Deus, nós estamos escolhendo ser direcionados por quem vê as coisas do alto. Deus tem uma visão que é muito melhor do que a sua. Deus, ele está vendo o que você não vê. O futuro pode ser uma novidade para você, mas não é uma novidade para Deus. Então está na hora de você ouvir aquele que conhece o futuro. Aquele que sabe para onde está te levando. Por mais louca que pareça, um direcionamento que Deus der, é mais seguro do que seus próprios direcionamentos. Tem direcionamentos que Deus dá